Vamos abordar hoje o tema de investimento na modalidade equity, com foco em uma operação específica muito interessante, estruturada e liderada pela Yuka, que vocês vão conhecer um pouco mais quando o nosso Rafael der uma geral. Falar um pouco da Blocks. Para quem não conhece, a nossa plataforma ela é uma plataforma regulada pela CVM. O nosso objetivo, nós temos como objetivo ofertar para investidores oportunidades na economia real, oportunidades que são lastreadas na economia real, mais especificamente em alguns segmentos que nós cobrimos, o segmento de energia, o segmento de ativos judiciais, o segmento de real estate, que é objeto, segmento de energia, que é objeto desse nosso bate-papo. Então, sem mais delongas, vou desativar aqui a minha câmera para que o meu sócio Rafael Rios assuma, né, o cockpit para conversar com o outro Rafael sobre o mercado imobiliário e, por fim, para que, em nome da Yuka, o Rafael consiga apresentar essa oportunidade de investimento dentro de um formato inovador, um formato de co-living, que vocês vão saber todos os detalhes logo mais. E aí, passo a bola para você, Rios. À vontade, você e o Rafael Strenbrook. Beleza. Valeu, Felipe. Boa noite a todos. Boa noite ao Rafa aí da Yuka. Seja bem-vindo, cara. Primeira oferta aqui na Blocks. Espero a primeira de muitas aí. Nossos negócios têm muita sinergia. Então, bom, eu acho que a ideia hoje aqui é a gente falar um pouco sobre o segmento imobiliário inicialmente, né? Eu diria que de 10 projetos que chegam aqui na Blocks para a gente poder analisar, metade são projetos imobiliários e a gente, na verdade, vive um processo bem atípico hoje, né? Onde o imobiliário como incorporação imobiliária, desenvolvimento imobiliário, a gente tem sido bastante cauteloso nas análises, né? A gente sabe de todo o risco envolvido com um projeto de incorporação imobiliária, pelo ciclo financeiro que tem esse projeto, e, por outro lado, a gente vê alguns benefícios de outros tipos de projetos. Então, a gente vê também os projetos imobiliários como um porto seguro, tá? Alguns dados aqui, a gente conversa com diversos ofertantes, e a gente vai recebendo, né, algumas informações interessantes que, dentro desse cenário de incerteza que toda a economia vive hoje, traz elementos interessantes de tomada de decisão para a gente, tá? Os imóveis no Brasil, cerca de 40% são adquiridos por investidores, né? Investidores, todo mundo aí certamente conhece pessoas ou já investiu si próprio em imóveis, porém a gente entende e percebe que esse tipo de investimento direto em imóvel, por exemplo, um quarto-sala para alugar, ele apresenta uma rentabilidade muito baixa, né? Se comparado a outros tipos de investimento, a outros formatos, inclusive de investimento imobiliário. E o que é que a gente tem percebido também, né? A Selic a 3%, ou seja, até esse investimento em apartamento, quarto-sala, 2 quartos, 3 quartos, para poder alugar para ter renda, ele já começa a se tornar atrativo. Investidores que estão fugindo da Bolsa, né? Porque ficaram machucados aí nas últimas quedas da Bolsa e desses mercados mais voláteis, né? Buscando o imóvel como um porto seguro. O próprio planejamento pessoal e familiar, que tende a dar mais proteção patrimonial em um momento de incerteza, tudo isso a gente percebe que são elementos que tornam alguns projetos mais atrativos. Vamos colocar de lado um pouquinho aqui os projetos de incorporação imobiliária e vamos trazer oportunidades no segmento imobiliário que não estejam atrelados a risco de desenvolvimento, tá? E nessa linha, aqui na plataforma, quem já é cliente conhece um pouquinho melhor nossos formatos. A gente sempre traz operações de crédito, né, onde os investidores emprestam dinheiro para o ofertante, para a empresa, e operações de equity, né, onde a gente vira, como investidor, aqui com o chapéu de investidor, a gente vira sócio do projeto, né? As operações de equity na plataforma, a gente tende a dar sempre prioridade às operações de equity que têm um foco em renda recorrente, tá? Então, dificilmente pode acontecer, tá?
mas dificilmente vocês vão ver projetos de equity aqui na plataforma que tenham uma visão, por exemplo, de investimento em startup. Eu estou botando a grana agora e vou tirar daqui a 10 anos, 10 vezes a grana que eu coloquei, com risco grande, mas eu só vou tirar lá na frente. Não, a gente tem foco em operações de equity que tem um foco em renda recorrente. E aí não tem como fugir do setor imobiliário, né? Tem aparecido bastante projetos para operações de equity que tem esse foco de renda recorrente, por exemplo, operações de build-to-suit, de sale leaseback, de buy to lease, onde nós, como investidores, né, me colocando aqui com o chapéu de investidor também, a gente entra como sócio de um veículo que está ofertando cotas, esse veículo capitalizado adquire um imóvel, e esse imóvel é alocado, por exemplo, para uma grande rede de varejo, tá? Essas são operações bem no nosso perfil, né? Operações de equity com foco em renda recorrente, né? Que a gente possa ter aquilo dali como um complemento para o nosso orçamento e também capturar alguma coisa de valorização imobiliária. A gente recentemente fez operações de equity na área de energia renovável, na área de energia solar. Eu estou vendo aqui parte dos investidores entraram nessas captações também. São operações com foco em renda recorrente, né? Os investidores que entraram nas captações são proprietários, cotistas, acionistas de uma empresa que é proprietária de usinas solares que estão alugadas para condomínios ou então para grandes empresas também. Tá? Então, operações de equity, elas sempre têm esse lado, né? Essa característica de entregar a renda recorrente e um potencial upside lá na frente. Quando a gente vem para o negócio imobiliário, apesar de todo o volume que é movimentado e a capitalização do setor imobiliário, e a gente está falando de trilhões de reais e trilhões de dólares no mundo todo, a gente ainda percebe um nível muito baixo de inovação no segmento imobiliário. A gente, por exemplo, Blocks como plataforma de investimento que oferta a oportunidade de investimento imobiliário, se posiciona como um elo aí de inovação para dentro da cadeia do negócio imobiliário, tá? E a gente, no nosso trabalho aqui de prospecção, acaba também por buscar projetos no segmento imobiliário que tenham essa característica, né, de inovação, e que, ao mesmo tempo, consigam trazer os elementos que a gente sempre busca de segurança e rentabilidade para os nossos projetos. E nessa linha, a gente se deparou, não foi o primeiro projeto que a gente estudou, a gente vem estudando outros, inclusive adiante, a gente tende a ter outras captações nessa linha. A gente veio estudando bastante os projetos de co-living, né? E quando a gente fala de co-living, a gente tem aí algumas modalidades, né, de co-living, algumas focadas em estudantes, outras focadas em idosos, os estudantes, os student livings, né? O de idosos, os senior livings, e os co-livings de forma mais genérica e sem um posicionamento específico, que basicamente buscam unir pessoas em imóveis ou em agrupamento de imóveis que queiram, em algum nível, ter algum tipo de convivência, economizar grana, o fator custo é importante nisso daí, mas principalmente esse elemento intangível aí de convivência e compartilhamento, né? O senso de comunidade. A gente percebe esse campo de co-living como uma grande fronteira de inovação no segmento imobiliário e, por isso, também, como uma fronteira de inovação, apresenta boas oportunidades de investimento. Todo negócio inovador, todo negócio que está testando fronteiras ali de inovação, tende a ter boas oportunidades, por ser um mercado ainda pouco explorado. E nessa linha, a gente encontrou a turma da IUCA, e viemos conversando ao longo dos últimos 2 meses para poder estruturar uma operação. O Rafa ele vai falar um pouquinho mais da IUCA, um pouquinho da história, eu acho que para poder dar ambiência, né? Como que eles pensaram em IUCA, que tipo de oportunidade que eles enxergaram, e detalhar um pouquinho mais a nossa operação. Mas, fundamentalmente, o que a gente buscou unir aí na operação da IUCA foi neste ambiente de incerteza, né, para algumas pessoas, nesse ambiente de juros baixos, né, nesse ambiente onde as pessoas estão machucadas com a bolsa, nesse ambiente onde o imóvel é um porto seguro, nesse ambiente onde existe bastante oportunidade para inovação e oportunidade para ganhar dinheiro no segmento imobiliário. Vamos unir isso tudo numa operação com um player de primeira linha, como é o caso da turma da IUCA.
Então, a ideia é essa, é uma operação de equity, tá? Uma operação onde a gente vai abrir captação para R$ 1.850.000 em cotas de 25 mil, são 72 cotas de 25 mil, tá? A operação, o Rafa vai detalhar aí um pouco mais adiante, mas a operação vai ser focada na compra, ou vai ser feita através de uma SPE, uma sociedade de propósitos específicos, que vai ter como foco, não, já tem o contrato de compra e venda de 2 imóveis, tá? 2 imóveis, um no bairro de Pinheiros, na cidade de São Paulo, e outro na região do Itaim, também em São Paulo. São imóveis de 110 metros quadrados, que dentro do modelo de negócio da Iuca, eles renovam, reformam, abrem quartos e sublocam esses quartos para as pessoas que querem morar numa região central, numa região com uma boa qualidade de vida, numa região perto do trabalho, onde você não precise de carro, e estão dispostas a pagar mais por isso. Então, basicamente isso. A SPE, que vai ser investida num formato de equity pelas pessoas que vão entrar na captação, pelos investidores, vai adquirir esses apartamentos, esses 2 apartamentos, vai reformar esses apartamentos, vai equipar e mobiliar esses apartamentos, e esses apartamentos vão ser operados pela Iuca, operados, diga-se, vendido, né? Operado o aluguel, e também a operação acessória que eles têm de manutenção, enfim. Então, eu vou passar a bola aqui para o Rafa Steinbruch, que vai falar um pouquinho aí sobre a Iuca e detalhar aí um pouquinho a operação. Legal. Obrigado aí pela oportunidade de explicar. Eu acho que, primeiro, vale a pena falar por que a Iuca surgiu, quais são as dores que a gente está tentando resolver, em que momento do ciclo da empresa a gente está. E daí eu acho que a gente pode entrar mais nos detalhes dos 2 apartamentos que a gente parte dessa SPE. A Iuca, ela nasce de nós somos 3 sócios que nos encontraram para mais ou menos identificando, tendo hipóteses das mesmas dores. Eu morava nos Estados Unidos, trabalhava em um fundo de investimento imobiliário grande lá, que tinha $60 bilhões sob gestão, e a principal tese que eles tinham era, eles estavam vendo uma mudança demográfica, né? Os jovens estavam entrando no mercado de trabalho, a nova geração, que todo mundo chama de milenial, mais conhecido como milenial, e eles tinham formas de consumir diferentes, né? Eles queriam estar mais próximos ao centro da cidade, não usam um carro, valorizavam a cidade de uma maneira diferente, o que implica em algumas consequências no lado imobiliário. Quando a gente tiver essa situação em São Paulo, especificamente, e a maneira como a gente vê, São Paulo ele é um hub, né? Eu acho que gente do Brasil inteiro vai para lá, e São Paulo é uma cidade que foi muito incorporada. Eu acho que ela tem alguns defeitos, o principal é que ela é muito centralizada em termos de trabalho, serviços, hospitais, escolas, o que causa que a população toda tem uma dependência muito grande do centro. Somado a isso, se tem nessa região central, que é a mais valorizada, foi incorporado durante muito tempo, por uma questão de mercado mesmo, as pessoas saíam de casa casadas para terem filhos, famílias grandes, então o estoque residencial existente nas regiões principais de São Paulo, você pensar Jardins, né, com a Paulista em cima, que é onde um grande polo de trabalho, ou até mesmo o Itaim, que é um bairro mais novo, ainda o estoque existente é um estoque muito grande, um estoque de 3/4 ou mais, e de 10, 15 anos para trás, você teve uma migração muito intensa de jovens profissionais para trabalharem nas empresas de tecnologia, de serviços financeiros, um pouco da queda do Rio de Janeiro implicou, acho que a gente convive hoje com vários cariocas em São Paulo, então você teve uma demanda por pessoas solteiras ou jovens casais migrando para a cidade. O que eles encontraram dentro da renda que eles tinham, né? Uma dificuldade muito grande de achar um apartamento próximo ao trabalho. Eles tinham uma dificuldade de encontrar um apartamento que tivesse o equipamento minimamente necessário para uma das grandes reclamações, uma dor que a gente vê, ou que tivesse bem mantido, né? Eu acho que a gente resolve, as pessoas em locações típicas vivem em apartamentos que elas não têm prazer de receber gente em casa, seja porque está mal cuidado, e você entra naquela dualidade, naquela briga entre teu locador e locatário por reforma, manutenção, quebrou o negócio, são muitas dores no processo, você é responsável por pagar o condomínio, você é responsável pelo IPTU, você é responsável
eventualmente de limpeza, manutenção. Então, assim, morar de aluguel para um jovem profissional que acabou de mudar para São Paulo, não conhece ninguém, não conhece o nome de nenhuma rua, não acha nenhum apartamento próximo ao trabalho, porque é muito caro. Morar no Itaim sozinho é muito caro, morar nos Jardins é muito caro, morar em Pinheiros é muito caro. Acaba tendo que ir para um bairro muito longe e entra naquele ciclo vicioso, que é 1 hora para chegar no trabalho, 1 para voltar, no mínimo. Então, toda essa bola de neve, a gente viu que tinha uma oportunidade grande da gente repensar esse modelo. Como que eu consigo atender esse cara? Por que ótica eu consigo melhorar a experiência de viver? E a gente bateu, eu, Paulo, Eduardo, a gente ficou um tempo discutindo, etc. E foi na China que a gente encontrou um modelo que a gente falou, pô, isso é interessante. O que a China fez? A China tinha uma situação muito parecida. Nos Estados Unidos, é diferente, são prédios inteiros de locação, super padronizado, classe B da costa leste ou mesmo da costa oeste, Europa muito mais desenvolvido. Na China, ele tinha o mesmo problema, que é propriedade pulverizada. Então, você não tinha nenhum grande proprietário que fazia profissionalmente essa manutenção e gestão de inquilinos. Você tinha o mesmo estoque na região central das cidades, muito grande, né, de unidades grandes, que estava ocioso, e esses jovens de toda a China migrando para Beijing, para Xangai, que são as principais cidades chinesas, Shenzhen, e tendo a mesma dificuldade de conseguirem morar próximo ao trabalho e indo para bairros muito periféricos, que era onde tinha esses apartamentos que eles conseguiriam pagar. Então, qual que foi a solução dada por essa empresa? Ela viu que, pegando esse estoque de apartamentos grandes centrais, os reformando, eventualmente os adensando, ou seja, pega uma área que é ociosa e que não seja mais do interesse do jovem profissional e transformar em quarto, eles viram que tinha uma oportunidade de oferecer uma moradia de muita boa qualidade, pronto, mobiliado, com Wi-Fi de altíssima velocidade, com serviços, então tem limpeza, se você quer fazer lavanderia, a gente cuida da lavanderia, manutenção preventiva ou manutenção emergencial. Você foi lá, aconteceu, o ar-condicionado quebrou. Você vai para o teu trabalho, você notifica a gente, você vai para o teu trabalho, você volta para casa, vai estar arrumado. Então, essa solução, esse pacote todo que eles criaram, chama-se lá, em inglês, Living as a Service, que é um serviço de moradia que, no fundo, para a pessoa, se eu demoro mais de 1 hora para chegar no trabalho, 1 hora para voltar, e ainda em casa eu tenho que fazer várias tarefas domésticas, eu por dia estou perdendo 3, 4 horas, que eu podia estar fazendo coisas que me interessam, e vai desde estudar, ler, conhecer gente, aí yoga, a gente assim realmente fazer musculação, aí fica um prato cheio. Então a gente viu que esse era um modelo que seria legal de adaptar para cá. Quando a gente veio para o Brasil e começou a aprofundar em São Paulo, levantamos um investimento, etc., a gente viu que tinha esse estoque de imóvel residencial. Então a gente viu que tinha boas oportunidades de compra de imóveis grandes, antigos, muito desatualizados. É daquele lá que você entra e que tem os azulejos floridos, que tem um carpete desbotado, tem vários quartos de funcionários, lavanderia, e que eram apartamentos que estão 40% abaixo de custo de reposição. Então, eu não sei se vocês viram aí, os dois que a gente está oferecendo, um é no miolo de Pinheiros. Pinheiros, para quem não conhece São Paulo no detalhe, é o bairro onde todo jovem quer estar. É onde tem os restaurantes, onde tem os bares, é super bem conectado no metrô, que é um ponto importantíssimo, né? Porque os jovens de hoje em dia, e eu incluso, nós não temos carros, nós dependemos bastante de bater pé, andar, e também de pegar transporte público. Então, Pinheiros é um bairro que tem a Estação Fradi, que está a 400 metros desse nosso apartamento sendo ofertado aqui. Então, ele é super bem conectado, você tem todos os serviços, você tem todos os bares, é um bairro jovem, um bairro dinâmico, e a gente está comprando por menos de R$5.000 o metro quadrado esse apartamento. Qualquer lançamento que você vai ver hoje em Pinheiros, novo, está saindo acima de R$15.000. Óbvio, nosso apartamento aqui é um apartamento antigo, não tem piscina, etc.
gente tende a comprar muito bem e a gente tem controle total da reforma, porque os processos, produtos, acabamentos são padronizados. O prazo de reforma são 3 meses. Hoje a gente já tem 40 apartamentos dentro da nossa base, a gente tem uma lista de espera de 800 pessoas que se cadastraram, então, interessadas em mudar para o Nyuka. Então, para a gente, assim, nesse momento de empresa, onde as pessoas já moram, o nosso NPS, porque é Net Promoter Score, que é basicamente quanto que o teu cliente te recomendaria para outras pessoas, ele está 83 de 100, que é altíssimo. Companhia aérea, por exemplo, é menos 60, menos 50. O WeWork, que a gente sabia lá, era 10. Então, assim, o pessoal está... Realmente, o valor que a gente criou para viver é altíssimo, e isso é muito atrelado ao custo do aluguel que a gente oferece, né? Se você pensar morar no Itaim, morar em Pinheiros por R$ 2.400, sem nunca mais, sem não precisar investir nada, tá tudo pronto. Você chega com a tua mala, a gente te ajuda com a mudança, te pega na tua casa, traz para dentro, tudo pronto, cozinha bonita, tudo pronto para morar, e você paga R$ 2.400, R$ 2.700. Então, assim, a gente é a solução mais acessível do mercado, em termos de preço, e de fato, a gente oferece uma solução que engloba todas as necessidades. Então, só para te dar os principais serviços que a gente tem, é um boleto só. Esse boleto que a gente emite inclui aluguel, IPTU, condomínio, concessionária, limpeza, qualquer serviço adicional que você queira contratar, e a gente faz toda a gestão, o aluguel, obviamente, a gente faz toda essa gestão de pagamento para o inquilino. A limpeza, ela é semanal, todos os quartos, eles têm smart lock, então você sabe, só você entra, você sabe o horário, tem todo o backlog disso para cada um das pessoas, e um time de comunidade que está lá para te servir e ajudar no que você precisar. Então, esse pacote... Um ponto importante para pegar o gancho aí do que você está comentando, a gente está analisando, entendendo o negócio de vocês, né, o grupo aqui. Eu acho que está claro a questão da demanda, né, a proposta de valor, a questão do custo, do compartilhamento, da simplicidade, de ter um boleto só, que isso está refletido, inclusive, nos números, né? Qual é a fila de espera hoje aí para poder morar no Nyuka? São 800 cadastrados. 800 cadastrados na fila esperando uma oportunidade de morar em um Nyuka, né? Ou seja, um mar azul a ser explorado e a ser talvez até reprecificado, né? Ou seja, imagina até um potencial upside aí nesse yield mensal. Pensando aqui na ponta do investidor, tá? Você está num negócio onde você tem 800 pessoas na fila de espera, ou seja, a tendência de ocupação dessas unidades é praticamente de 100%. Né? Imagino que dificilmente você vai ter quartos vagos desses 2 apartamentos que vão fazer parte do investimento, né? Que vão ser propriedade dos investidores. Ótimo desses 2 apartamentos através do veículo. Então, além do elemento ocupação, desculpe, Rafa, só complementando, além desse ponto ocupação, que repercute no yield mensal, na renda mensal que é gerada nesse investimento, você falou um ponto importantíssimo, né, que eu queria reforçar. O time de vocês, o fato de vocês estarem no mercado a todo tempo, vocês encontram essas barganhas, né? Comprar apartamento a 5 mil metros quadrados em Pinheiros é o preço que esse investidor está comprando esse imóvel agora. Então, a gente não pode esquecer que o foco desse investimento, além da renda mensal, que tende a ser aí de 2 a 3 vezes o aluguel de um apartamento convencional, em termos de renda mensal, você tem esse upside na saída, né? Então, você está comprando barato para vender depois de 3 anos, 4 anos, 5 anos, no caso a tese de rentabilidade aqui, a gente está falando de 3 anos, para vender um imóvel reformado, renovado, performado, a preço de mercado. Então, você está comprando uma oportunidade para vender a preço de mercado um ativo já performado e num modelo totalmente novo, onde você tem 800 pessoas na fila de espera. Tá? Então, esse elemento renda, onde você tem os retornos mensais, esse elemento de saída, de upside de saída, comprar barato e vender mais caro, é a tese dessa operação que a gente está fazendo, correto? É isso aí. No fundo,
ele tem duas dinâmicas, né? A gente faz contratos de longa duração, isso é importante mencionar. Pela lei do inquilinato, são 30 meses de contrato, e a gente deixa a multa prevista até o 6º mês. Então, no fundo, quando a gente olha em long stay nos Estados Unidos, e principalmente quando você entra na faixa que é o mais acessível, você tem uma ocupação na crise de 2008 nos Estados Unidos, que foi uma crise de housing, né? Foi uma crise imobiliária. A ocupação média caiu para 90%. Tudo bem que os Estados Unidos é um mercado desenvolvido, etc. Hoje, a ocupação nos Estados Unidos, nessa faixa, ela está em 96%, 97%. Ou seja, de cada 100 apartamentos para long stay disponíveis lá, 96 estão ocupados. A gente vê uma dinâmica parecida, óbvio, a gente está numa fase que as pessoas estão super abertas a virem, a gente está crescendo e está absorvendo, mas a gente a gente tem muita confiança na parte da demanda, porque como você falou, tem 800 cadastrados, mas a gente tem a gente abriu uma frente de trabalhar com as empresas mesmo, numa parceria B2B, onde a empresa é do interesse dela que o funcionário venha morar mais perto, então ela oferece para os funcionários aquelas unidades na região onde ela está instalada. Você pensa o Itaim, todo mundo já passou pela Faria Lima, a quantidade de empresas que estão instaladas lá, e o Itaim é um bairro de difícil acesso, principalmente em horário de rush, né? É um bairro que tem bastante trânsito e acaba impactando bastante no tempo de que cada funcionário chega se ele não mora no Itaim. Então, essas iniciativas acabam trazendo a gente, acabam dando mais segurança nessa parte da demanda. E como você bem falou, o meu ex-chefe, né, que começou a Starwood do zero e fez uma empresa de 60 bi de gestão, ele falou, se você comprar na localização é número 1 e abaixo do custo de reposição, você está 80% garantido, né? Óbvio que residencial ainda é mais resiliente. Ele falava também que o cara pode comprar na internet, ele pode trabalhar de casa, ele pode fazer o que quiser, mas ele morar no computador, ele não vai conseguir morar. Então, o espaço físico da casa, ele ainda é necessário. Eu não sei se a gente ia entrar, eu acho que bastante gente vai ter pergunta sobre Covid, como que impacta, como que a gente vê o nosso negócio, né? E o Covid, eu acho que a gente está num momento delicado, mas uma certeza que se tem é que essa pandemia vai ser superada, uma solução vai ser achada, é que as pessoas passando mais tempo em casa, elas veem a importância de ter uma casa melhor, um padrão de casa, de convivência melhor. E assim, as pessoas estão saindo, não tem dinheiro para investir na própria casa. Então, a gente já dá a solução lá, já está tudo feito, tudo bonito. Um negócio que a gente falou, os nossos colchões são de hotel, porque a gente sabe a importância de dormir para um cara que mora em São Paulo. A gente faz investimento de chuveiro a gás de pressão para tomar um bom banho de manhã. Então, assim, é realmente uma qualidade de vida no produto físico que atende esse cara, que atende essa pessoa, as necessidades dele, que vai passar mais tempo em casa. E outro ponto é que se eu moro num apartamento muito pequeno, eu estou em casa, eu não tenho dinheiro. As pessoas, tem uma matéria, as pessoas querem casas maiores, esse Covid está mostrando que se as microunidades não funcionam, o que quer que seja, a única solução que você tem, morando bem, bem localizado, em um apartamento maior, é compartilhando aquele espaço comum, que é a sala, a cozinha. Então, assim, a gente gosta bastante da dinâmica. Durante o Covid, as pessoas continuaram a se cadastrar no nosso site no mesmo ritmo de antes. O único impacto real que a gente está sentindo agora é que ninguém quer sair de onde está agora para mudar durante o Covid. Mas assim que acabar, assim que o Dória levantar suspensões e a vida seguir, a gente tem bastante pessoas na nossa waitlist já comunicaram, estou pronto para mudar, só voltando às condições minimamente razoáveis, eu estou 100% disposto a ir para o meu Yucca. Então, mas eu acho que esse ponto do patrimônio, do valor do metro quadrado, né? Eu vi que surgiu uma pergunta aí.
Então, o de Pinheiros, a gente está comprando R$ 4.773 o metro quadrado da área útil, e o Elza Maria, que é o do Itaim, a gente está comprando por 6.364. O custo final, investido, reformado, está saindo 7.240 no Kennedy, de Pinheiros, e 8.700 no Elza Maria. Eu convido qualquer um dos senhores a entrar na Loft, a entrar onde você quiser, ver se tem um apartamento reformado, pronto, mobiliado, por qualquer valor que seja próximo disso. Então, assim, é um investimento seguro, você vai estar com um imóvel, um ativo real do lado, e o motivo que a gente consegue entregar um rendimento de 0,67, 68, 70, quem sabe até mais, se como o Rafael Rios mencionou, a demanda subir e a gente estiver um pouco comprimido na parte de oferta, porque a gente tem esse custo base baixo. O que eu não faço, o que a gente não vê, o que é errado, eu falar, pegar um negócio caro e querer compensar e te mostrar um aluguel aqui de R$200 o metro quadrado. Isso não voa porque o nosso mercado não paga isso. Mas dentro do que foi apresentado, R$2.700 por um quarto, por um banheiro, por uma suíte, nessas duas regiões, a gente vê bastante demanda e está bem seguro da locabilidade dessas unidades. E a turma perguntou muito com relação à tese de saída, porque nós estamos falando aqui, para reforçar, de uma SPE, onde esses investidores serão sócios cotistas dessa SPE, a IUCA, com sua especialidade e track record, além de sócia, também é operadora desse ativo, e há um alinhamento de interesse muito grande justamente com os investidores na questão da saída, né? Na questão do upside. E aí já tiveram várias perguntas nesse sentido para que possam ser respondidas. Antes de lhe passar a palavra, surgiu uma outra pergunta do Felipe Nascimento, que pergunta com relação à questão regulatória, né? Nós somos uma plataforma regulada pela CVM e o que nós estamos fazendo aqui é uma apresentação de uma oferta pública que estará disponível para todos vocês entrarem na segunda-feira através do portal da Blocks, tudo dentro dos termos da instrução CVM 588, porque sempre acontece, né, de alguém passar o link e aí a pessoa acha interessante estar aqui dentro, mas meio que caiu de paraquedas. Então, para dar uma contextualizada dentro do caminho. Então, Rafa, responde aí com relação à questão do upside e da saída, e como é que você enxerga, né, esse movimento de saída para os investidores. Legal. Eu não vou tentar evitar ir muito no micro detalhe da análise de cap rate que a gente faz, que é o múltiplo de saída, o dividendo, etc. Mas o que vale explicar em que momento a gente está no Brasil de desenvolvimento de mercado de capitais e como que a gente calculou aquele retorno esperado de 20% a 25% que vocês viram durante o período de 3 anos, que é o upside que a gente tem, né? Eu acho que o caso base que você pode trabalhar com é esse rendimento de dividendos, né? Você fala, pô, é um ativo que vai render seus 8%, 9% ao ano, e obviamente, nossos contratos de locação corrigidos a IGPM, mas o que é legal aqui desse investimento é o potencial de upside na saída. Então, o que está acontecendo na parte de mercado de capitais brasileiros? Foi interrompido um pouco agora com o Covid, mas com taxa de juros baixas, tem tudo para retomar e continuar nessa direção, que é o desenvolvimento do mercado de fundos de investimento imobiliário. Antes da crise, obviamente, os FIIs vinham recebendo muitos recursos de gente saindo, realocando de renda fixa para o imobiliário. Então, essa dinâmica ela tende a continuar, tendo em vista a taxa Selic, etc. Então, a saída aqui que a gente enxerga, uma das possibilidades, é vender esses imóveis para dentro de um FII. Os FIIs residenciais nos Estados Unidos são a classe de ativo residencial para renda de maior volume.
Então, você tem, primeiro, residencial, depois tem logística, escritório, logística e shopping. Aqui é o contrário, a gente nunca conseguiu é muito incipiente esse mercado ainda no Brasil, mas ele vai chegar lá. Como que ele é precificado, o imóvel residencial nos Estados Unidos? Qual que é o fator de risco que o investidor americano desses FIIs residenciais vê? Ele precifica contra a nota a dívida de 10 anos do Tesouro americano, que equivale à nossa NTNB. Então, nesse caso aqui, seria 2030. Eu chequei ontem, estava 4,5%. Nos Estados Unidos, o spread lá é o US 10-Year Treasury, USD. Então, historicamente, numa série de 30 anos, fica em torno de 2,5% o spread, que seria o que representaria o risco dessa atividade de locação residencial contra esses juros de longo prazo americano. Então, no nosso caso, se a gente pega 4,5 e põe mais 2,5, dão 7, que é o cap rate de saída. Então, o meu rendimento real de 7%, ele está bem precificado contra onde hoje está a NTNB. Se a NTNB cai, provavelmente os yields dos FIIs caem também. E daí o upside é ainda maior na hora de você vender essa renda para algum fundo. Então, nossa estratégia principal hoje de saída daqui 3 anos é um fundo. A gente não conseguiu, supostamente, vender para um fundo, o que quer que seja. A gente vai procurar uma saída de vender para outro investidor com um perfil de risco. O motivo que tem esse upside de 20%, 25% é porque você está entrando antes da reforma. Depois que está reformado com gente morando, não vale mais, esse rendimento não vale mais 8, 8,5. Vai valer para quem entrou a custo. Mas automaticamente, para quem está lá, você não vai vender um negócio que está repingando lá 0,70 ao mês por 0,70. Você vai precificar 0,40, 0,50. Então, a gente vê, assim, como é um cheque relativamente pequeno, a gente está falando de 2,5 milhões, tem um pool muito grande de investidores que são investidores de tijolo. Imagino que alguns de vocês aí do webinar tem um imóvel para renda, etc., que pode se interessar por essa oportunidade. Então, a gente não tem um lock-up de 12 meses, então, em um ano a gente não vende. A partir desse momento, se aparecer um fundo que pague bem, vendemos. Se não aparecer, ao final dos 3 anos, a gente faz um processo para oferecer investidores sem a aprovação de vocês, a não ser que ela supere 20% de retorno durante esse período. Então, se eu tiver uma proposta que é superior a 20% de TIR, né, que é taxa interna de retorno, nós podemos alienar e todo mundo põe no mínimo 20% no bolso. Se chegar no final de 3 anos, nós não conseguimos vender para um fundo de investimento imobiliário, decidimos por uma venda para algum investidor, e aparece uma proposta que nos pague 12, que nos pague 16, eu tenho que trazer a assembleia com os senhores todos para falar, ó, a gente tem essa proposta, vocês querem vender ou querem continuar? E assim que a gente segue. E mais importante, né, Rafa, reforçando, eu estou vendo que tem muito investidor que já entrou em outras operações de equity aqui conosco, na área de energia. A mesma tese que a gente teve para a Terra do Sol, né, que é uma empresa que tem vários ativos pequenos de energia, parte desses ativos capitalizados via equity por investidores, da mesma maneira a Iuca. Porque não é assim, né? Você chega e junta um fundo e vai vender 2 apartamentos. Um fundo não compra 2 apartamentos, né? O fundo vai comprar um volume de operação, vai comprar um volume de SPEs. Então, a importância de ter um player como a Iuca, que tem um business plan aí de crescimento, de ter vários veículos e vários apartamentos na carteira, para que esses imóveis possam ser alienados em conjunto, né? Ou seja, que você consiga sentar na mesa com um fundo que não é o investidor pessoa física que senta, é mais um acesso que esse investidor da operação vai ter, né? A alienação através de todos esses múltiplos aí que você comentou de investimento, o que dá uma capitalização maior do que o valor venal do imóvel, né? Na verdade, você está vendendo ali um ativo, como eu falei, renovado, reformado, performado, com yield já interessante, onde ele pode ser precificado, ou tende a ser precificado não como um apartamento, um imóvel, mas como um ativo, né, em operação e gerando renda. É isso aí, eu só quero adicionar um ponto que reforça isso. Hoje, sobre nossa gestão, através de um outro veículo que a gente tem,
a gente já tem mais ou menos em torno de 35 milhões de reais de imóveis na plataforma. Então, obviamente, a gente já está com uma base razoável, a gente vai juntando esses... essa aqui não espero que seja a primeira de muitas ofertas que a gente faz aqui, e a ideia é que os investidores vejam risco e vai investindo conforme cada um dos apartamentos que a gente vem apresentar, das oportunidades, mas é realmente criar esse bolo que depois a gente pode ou alienar para um fundo ou um investidor só, ou mesmo, se fizer sentido, a gente mesmo criar o fundo e contribuir esses ativos para dentro. Então, é bem nessa linha mesmo, e a gente acredita muito nessa tese, nesse desenvolvimento do mercado de capitais. Eu vi uma pergunta piscando aí de se é isento esse 0,67, se não é. Aqui a gente vai criar, ela é uma SPE limitada que vai ser transformada em SA. O motivo que ela não foi feita é porque a junta comercial a gente não conseguiu por questões de Covid, mas assim que for possível a gente vai fazer essa conversão. O que isso implica? Os pagamentos são em dividendos são isentos. Então, esse 0,67, 0,70, ele é isento, é o que vai direto para vocês, para usufruírem como bem entenderem. É uma conta relativamente simples, tá? É difícil comparar com apartamento porque o ticket é de 25 mil reais, né? Mas vamos pegar um apartamento de 300 mil reais, por exemplo. Né? Quem tem imóvel aí, quarto sala alugado, 300 mil reais, tira quanto líquido e ainda tem que pagar imposto de renda na pessoa física de 27,5%, por exemplo. Né? Quando você pega aí 12 cotas, que dá 300 mil reais, vai dar mais de 2 mil reais líquido e tributado, né? E ainda se preocupar... É interessante entender. Do ponto de vista de rentabilidade, é bem legal, né, para renda. E ainda se preocupar, né, Rios, com o encanador, né, com o problema lá do entupimento que dá quando o inquilino sai, né? Realmente é um ainda modelo tem inovador. Isso. É para comparar com um imóvel onde você paga a administração, né? Ainda tem que tirar os 10% da administradora. Ainda da linha dos investimentos em tijolo, né? Falando um pouco aí e cruzando com esse cenário de volatilidade dos mercados e de incerteza, a tese faz total sentido. O Rafael trouxe aqui perfeitamente a questão das NTNBs longas, e é muito similar ao que a gente olha dentro do universo de shopping centers, por exemplo. Né? Você vê também o mesmo racional de quem entende do setor, né? Que vai analisar um fluxo de caixa numa perpetuidade, e você consegue entender que você tem ativos bons, baratos. Sendo que, como você colocou super bem, shopping center a gente não sabe, né? Pós-Covid ou o que vai acontecer daqui para frente. Morar é uma necessidade que independe do atual cenário desenrolar da crise. E morar bem também é uma necessidade latente, né, de todos as pessoas. Isso eu acho que responde bastante coisa. Eu queria fazer um adendo, pessoal, que muitas das perguntas, né, eu acho que a maioria foi super bem respondida, mas muitas das perguntas, principalmente aquelas no detalhe, com relação aos apartamentos, com relação à localização, com relação a histórico mesmo até da IUCA, histórico de sócios, né, background da turma, tudo isso está disponível na página da oferta, que vocês, todos participantes aqui, vão receber acesso assim que liberado, e ali você tem, para quem já é nosso investidor, já está acostumado, né, com o kit de detalhes da oferta. Para quem ainda não é, certamente vai se deliciar analisando o business plan, analisando os números e discutindo conosco, né, com o nosso time time de consultores, sempre à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês possam vir a ter. Tá certo? Vamos tentar selecionar aqui mais algumas perguntas. Tá. Enquanto vocês selecionam aí as perguntas, eu queria mostrar algumas imagens de apartamentos IUCA, né, no padrão IUCA. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui.
Daqui é um tour virtual, não é isso, Rafa? Só me confirme aí. Vocês usam isso para todos os apartamentos que estão disponíveis aí para serem alugados? Não? Sim, então isso é um bom ponto que até eu ia tocar antes e acabei perdendo a oportunidade. Assim. Então, por que a gente consegue uma ocupação bem próxima, quase ele fica 100% ocupado na hora que a gente entrega a obra? Nosso time de arquitetura, na hora que a gente fecha o projeto e começa a execução da obra, a gente faz um 3D de como vai ficar. Então, a gente usa um software de rendering que fica super realista. Até no nosso Instagram, se quiserem entrar lá, yuka.live, a gente faz uma brincadeira do antes e depois para vocês verem como de fato é bem próximo da realidade. Então, esses apartamentos, eles já sobem 60 dias, nesse caso, esses que vão ter mais ou menos 3 meses de obra, com 2 meses para entrega, já sobem para locação. Então, as pessoas têm tanta confiança já no que a gente faz, no nosso padrão da Yuka, que eles locam sem visitar. Então, esse é o nosso modelo. A gente não permite ou evita ao máximo visitas às unidades. Assim que estiver pronto, a gente faz esse tour virtual e daí fica disponível no nosso site para todo novo locatário que vier. Então, eu acho que com o Covid até essas visitas virtuais vão se tornar até mais necessárias, né? Mas a gente já vinha fazendo isso desde o começo do ano e tem funcionado super bem. É muito legal, assim, dá para ver bem o padrão da reforma, né? Não é uma reforminha. E os pavimentos também de primeira linha, né? Você, Rios, até como nosso CFO aqui da Block, você sabe que você já autorizou, se tiver espaço, um contrato de longo prazo em um dos apartamentos do Itaim, né? Você sabe que já... A gente vai ter que curar essa fila, curar essa fila dos 800 aí, né? Vamos ver se a gente pula, pelo menos, né? E a gente avança nessa fila aí. Mas, enfim, bem legal o tour virtual. Eu acho que passa uma ótima impressão aí sobre o padrão de acabamento, ou seja, que a pessoa entra no apartamento realmente pronto para poder morar, sem toda aquela dor de cabeça de ter que mobiliar e ratear esses custos, né? Tem uma pergunta aqui, Rafa, que é de um mega investidor nosso, né, super parceiro, Lúcio. Ele nos pergunta aqui com relação ao tempo da reforma. Qual o tempo médio de vocês entre aquisição e reformar para que o apartamento esteja pronto? Ótima pergunta. Como que é o nosso funil, né? A gente faz a proposta, ele aceitou, fazemos a diligência legal completa, então antecedentes e tudo, e nesse meio tempo a gente já faz o projeto executivo com o nosso time de arquitetura e a gente orça com 3 empreiteiros parceiros. A gente tem uma base 15, então são 60 dias corridos na média, né? Que dá mais ou menos 3 meses de reforma. A gente não atrasou nenhuma obra nossa desde que a gente começou. Então a gente espera que seja bem nessa linha, tá? Os orçamentos desses 2 imóveis estão prontos, o projeto também já está tudo pronto, então de fato quando a gente, uma vez a oferta fechada, o dinheiro sendo transferido, a gente faz a escritura e uma semana, no máximo 2 semanas depois, a gente já mobiliza o início da reforma, e daí são mais 3 meses. Bom, pessoal, em resumo, eu não sei se vocês estão vendo minha tela ainda, tá? Essa daqui é a estrutura do negócio. Novamente, a Yuka Comunidade de Tecnologia, a empresa do Rafael, tá? Constituiu uma SPE limitada que vai ser convertida em sociedade anônima, tá? Sociedade anônima... Desculpa te interromper, o pessoal está pedindo aqui para ver se você diminui um pouco o zoom, ou até coloca em modo apresentação, que talvez consiga ficar melhor. Eu estou ligado aqui, pessoal. Aqui a gente cobre escanteio, cabeceia. Obrigado aí pela... Agora ficou perfeito, cara. Perfeito, Obrigado aí pela participação de todo mundo. Esse é um resumo do projeto, tá? A constituição da SPE em limitada, que vai ser convertida em sociedade anônima, em SA, que é um veículo que protege mais o investidor, né? Você é um sócio investidor, um sócio capitalista desse veículo, então os riscos cíveis trabalhistas, eles não recaem
na SA para os sócios e investidores, no caso vocês, as pessoas que entrarem como sócios do projeto. Então, você tem os investidores da Blox entrando, recebendo os dividendos mensais, um contrato de gestão com a IUCA, ou seja, todo esse processo de reforma, de locação, de posterior venda do imóvel é feito pela empresa mãe, pela IUCA, que busca, compra, reforma e trata dos aluguéis, tá? E recebe, por isso, também uma taxa de gestão, né? E uma taxa de desenvolvimento. É importante isso, porque mostra mais alinhamento de interesse ainda. A IUCA, parte da remuneração vai na taxa de gestão e parte vai no upside da valorização do imóvel. Ou seja, o interesse da IUCA, além de ser sócia do projeto, é vender o imóvel pelo maior preço possível, né? Porque ela recebe uma diferença aí de taxa, de performance, se esse valor de venda do imóvel superar a taxa de interna de retorno que foi colocada aí de 20% ao ano, né, a TIR, dentro do período do investimento. Aqui um resumo das informações, uma operação de equity, né, com rentabilidade de 20% a 25% ao ano, já considerando a saída, um volume aí de 1.850.000 com 25.000 por cota, tá? O que representa 1,34% do veículo, da SPE, gerando um rendimento, uma expectativa de rendimento de R$ 170 por mês por cota. Beleza? Vamos nas perguntas aí, Felipe? Vamos sim, vamos sim. Só para termos a certeza de que não deixei nenhuma pergunta no ar, tem algumas perguntas com relação ao co-living, regras de condomínio. Existem condomínios que implicam com isso. Eu até acredito, como sou advogado nas horas vagas, né, que há uma diferença grande entre o conceito de locação co-living e o conceito exploração, Airbnb, giro, como hotel e por aí vai. Mas vamos deixar o Rafael dar a visão deles e como é que a IUCA encara isso. Legal. Primeiro ponto sobre condomínio, e isso é sempre importante trazer. Constitucionalmente, pelo Código Civil, você não pode proibir sequer Airbnb. Não pode. Mas, por uma questão, direito constitucional, artigo 5º, a propriedade, e daí no Código Civil tem todo o detalhamento de que o proprietário pode usufruir e gozar do seu imóvel como bem entender. Então, assim, na parte jurídica, está 100% protegido e argumentado. Não quer dizer que, eventualmente, algum síndico ou algum condomínio venha e questionar. E eu acho, eu particularmente, eu sou contrário à presença de short stay. Eu acho que o fluxo de gente descontrolada, frequente, no nosso caso, a gente está trazendo, não é nada diferente do que uma pessoa comprar um locatário. Eu vou lá, meu pai aluga, meu fiador, eu ponho mais 3 moleques para morar comigo. Então, assim, ele de fato já acontece na prática. O que a gente traz quando a gente fecha, ou até antes de fechar, que a gente fala com o condomínio, né? Explicar o que a gente faz, o nosso modelo, que cadastrar os moradores, a gente cadastra, a gente apoia os investimentos em melhoria do prédio, eventualmente para o uso da fundo de reforma para algum. Então, nossa função é chegar e falar, nós somos os novos proprietários aqui dessa unidade, vamos fazer isso e estamos à total disposição para achar um denominador comum. Hoje, nos 44 apartamentos que a gente tem, não teve impedimento em nenhum. Então, no começo, quando a IUCA ainda nem era operacional, a gente está começando os primeiros apartamentos, deu mais trabalho, mas hoje as pessoas já entendem melhor o que a gente faz e até recebem com bons olhos, né? A gente não entrou muito no detalhe de como que o inquilino vira um membro IUCA, né? O processo que ele tem que passar para alugar, que a gente faz uma análise de crédito com 3 empresas diferentes. A gente faz uma análise de antecedentes criminais que usa todas as bases municipais e estaduais do Brasil contra o CPF. Então, a gente faz todo
um trabalho, a gente conhece muito melhor o nosso cliente do que eventualmente um cara que vai lá, aluga um apartamento num prédio e faz uma zona, né? Até em um apartamento do Pinheiros que a gente foi na Assembleia explicar o modelo, etc., eles falaram, puta, estou muito feliz que vocês estão vindo aqui, porque é uma pessoa que eu posso ligar que vai me atender, que é nosso time de comunidade, e não só isso, o cara anterior aqui era um inferno, era um cara bagunceiro, etc., e nosso contrato de locação está super detalhado as regras de convivência. Então, nós temos mecanismos para aqueles que não respeitam as condições que são impostas pelo regimento interno do edifício e de convivência entre os próprios pessoas que dividem aquele apartamento, a gente tem mecanismo de tirar esse bad player, né? Esse mau elemento da base. Então, as experiências com os síndicos têm sido boas. A gente pensa em comunidade não só na parte do apartamento, mas com todos os stakeholders, e faz parte, vizinhos e tudo. Então, respondendo, o síndico que tenta impedir ou fala que é proibido ou não pode, o condomínio está atuando fora da lei. Mas a gente evita chegar a esse ponto, né? Acho que só em um caso que tinha uma reunião de condomínio que se insistiu muito nesse ponto, a gente levantou, e daí os demais condôminos, para aquele que estava incomodado e tentando impedir, falou, olha, nós não estamos com você nessa posição, é direito deles como proprietários, vamos respeitar. Então, assim, e foi provavelmente a reunião de condomínio mais longa e pior que a gente teve, e os demais condôminos nos respaldaram. Então, a gente esse risco foi muito, muito frequente em conversa que a gente teve com o investidor no comecinho, né, quando a gente ainda não era operacional, que a gente não... Mas nesse momento que a gente já tem apartamentos, já tem operado, eu acho que ele já está bem mitigado. Não, totalmente. Você vai ganhando, inclusive, cases positivos a serem apresentados e defendidos. E, claro, todo negócio inovador, como é o caso do negócio de vocês, ele traz o risco da inovação. Agora, uma vez você caminhando dentro da regra, né, que é o caso, e, de certa forma, até conseguindo vencer esses preconceitos, que eu tenho certeza que a velhinha lá do 77, ela tem um preconceito, mas quando ela entende que, poxa, você tem uma comunidade, está fazendo bem, de certa forma, você tem regras claras, você tem um apartamento super bacana, clean, eu aposto que os vizinhos devem bater na porta para querer visitar, né? Para dizer, pô, deixa eu ver o que vocês fizeram, que é tão bonito, com certeza, não tenho dúvida. Que é uma história engraçada, a gente estava numa reunião de condomínio que um dos caras era contrário, né? Ele era do time que queria impedir ou que não era muito favorável. Aí acabou a reunião, no final a gente contornou e foi tudo tranquilo, a gente foi bem-vindo por todos. Ele me chamou de lado, assim, né, de canto, naquela época, nas reuniões de condomínio ainda. Ele falou, ó, eu tô vendendo meu apartamento, você não quer comprar, não? Eu falei, velho, você tá me fudendo até agora, tá me atrapalhando a vida. Eu falei, pô, o cara gostou, mas não queria. Ele falou, quer saber o negócio? O meu tá à venda, vê se você não faz lá também. Eu falei, poxa, vamos fazer no meu. Aí você pegou. É sempre assim. Mas eu tenho certeza que hoje, já com dezenas de apartamentos e um track record que vocês conseguiram construir, uma excelência na gestão, são riscos que são mitigados, não tenha a menor dúvida. Né? Pessoal, eu acho que nós vamos chegando aí para o final, para que não fique muito longo. Eu acho que a ideia e a missão foi cumprida, para a gente bater um papo com o gestor, com o co-founder, né, da empresa ofertante, no caso a IUCA. A ideia nossa sempre de fato, de aproximar, né, cada vez mais o investidor dos negócios da economia real. A gente não pode perder essa nossa essência e esse papel de aproximar, de fato, o mercado de capitais do investidor mesmo, né? E acho que esse papel foi cumprido. Quem não pôde, como eu disse, de alguma forma ficar até o final, ou perdeu, ou chegou mais tarde, não se preocupem, a gente vai compartilhar essa gravação da nossa reunião. E
todas as informações ou perguntas que eventualmente não tenham sido respondidas aqui com profundidade ou a contento, estarão ali nas apresentações e estarão ali, com certeza, nas análises financeiras do projeto, que não podemos deixar de ressaltar que é uma oferta pública e, como uma oferta pública com respaldo da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, todas essas informações estarão ali detalhadas para que você sinta segurança de investir e poder ser um cotista, sócio, né, dono de um IUCA. Né? Eu já estou até me sentindo já um membro da comunidade. Agora eu vou virar um sócio do IUCA. Rafa, se você tiver uma palavra final aí para a turma, seria super interessante. Vamos começar aí com o Rafa Rios, dando aí uma última palavra, e você faz o fechamento. Não, bacana, Felipe, valeu, Rafael. Eu acho que a missão foi cumprida, com certeza. Acho que bem informativo e esclarecedor. Falta um ponto aqui interessante, rapaz, observando o plano de negócio deles, da IUCA, são apartamentos de 2, 3 quartos que vão ganhando quartos e banheiros, né? Ou seja, ainda tem esse upside de você ter mais cômodos dentro do imóvel para poder rentabilizar um pouco melhor os aluguéis e também numa saída, né? Você não está vendendo um apartamento de 2 quartos, você está vendendo um de 3 já, né? Plantas antigas que são totalmente renovadas. Então, missão cumprida, e segunda-feira a gente abre a nossa captação, com certeza vai ser mais um sucesso aí. Valeu, Rafael, valeu, Felipe, valeu todo mundo, obrigado pela presença aí. Para mim é um prazer estar com vocês aqui e poder falar um pouco mais da IUCA. Palavras finais, eu convido todos vocês a se tornarem sócios dessa nossa missão. No fundo, o que a gente está querendo fazer é atrelar investimento, rendimento, um bom ativo contra uma missão legal que é tornar mais acessíveis os melhores bairros das grandes cidades. Então, é um projeto que a gente... E alguém perguntou de NPS uma hora, nosso NPS é 83, a gente vacilou um pouco numa mudança que deu uma caída que não é 100%, mas as mensagens que a gente recebe de inquilinos, dos nossos UCAs, assim, de quão importante esse passo foi, quanto isso melhorou a vida deles, é super importante. Então, óbvio, o retorno financeiro ele é principal, a gente estruturou isso pensando num risco-retorno ótimo, que é comprar barato, fazer uma reforma eficiente, verticalizada, entregar, e como você falou, adensando, né, repensando a planta e tirando mais daquele layout. No material vai ter a mudança do antes e depois, para vocês verem como é a planta, como a gente reforma, que demole, que constrói, mas eu acho importante, assim, tem o lado do retorno financeiro, mas tem também um modelo que você está ajudando a trazer pessoas que antes não podiam, centralizando. Isso é um negócio de mobilidade, de tirar alguém desse tráfego, tirar do movimento. Então, assim, é super importante então ter esse lado, e eu acho que vale a pena. Depois a gente grava, quando mudarem os nossos UCAs para essas unidades, a gente grava uma mensagem e manda para os investidores para eles falarem um pouco para vocês quão legal tem sido a experiência. Muito bom. Então, boa noite a todos e aguardo todos vocês aí na abertura da oferta segunda-feira. Quem ainda não entrou na lista de espera, entra na lista de espera. Vocês vão receber um link para que vocês possam garantir, porque eu acho que a gente corre o risco aí, viu, Rafa, de ter recorde, viu, de velocidade de captação. Porque o projeto é bom e eu acho que tem um fit muito bacana. Boa noite a todos, obrigado mais uma vez, um grande abraço a todo o time da IUCA e contem conosco. Um abração, até a próxima. Valeu.